tá disponível para todo mundo da agência. Gente, usem a plataforma, tá? Se vocês têm coisas que vocês acham que está faltando, façam, digam para a gente, ó, está faltando isso, não dá para botar não sei o que lá, ou, entende? A plataforma é nossa, então eu preciso que todo mundo contribua um pouco para isso ser realmente uma ferramenta valiosa para a gente. Então vamos lá, eu vou dar aqui a minha, eu vou. Bora começar aqui, então. Bom, a gente sempre começa do quê? Das promoções, que é uma coisa muito boa. Essa semana a gente não tem promoção, mas a gente tem uma coisa muito bacana também, que é a Jana Cavalcante, que tirou a licença dela essa semana. E isso, gente, é o primeiro passo realmente para a gente arrebentar e começar, tem que estar licenciado, né? Então, parabéns aí, todo mundo, ó, fazendo parabéns virtual aí para a Jana por ter conseguido a licença dela. Também temos as primeiras apólices submetidas. Isso é uma coisa que a gente vai começar também a falar sempre aqui, porque a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, todos esses aqui, a Lise Bueno, Eliane Leão, Eliane Lima e Ronaldo Oliveira, submeteram as primeiras pólices nesse business. E isso é muito importante, é o primeiro passo do seu cliente mesmo. Então, parabéns, ó, para todo mundo aí, para esses quatro aqui. E eu espero que na semana que vem a gente tenha muito mais aqui. Bom, vamos falar agora do top player da semana. Essa semana eu sempre vou, estava dizendo às meninas, a contagem sempre acontece de domingo a sexta. Então, isso aqui é de domingo passado até sexta-feira, o que foi submetido, tá? Então, a gente tem o Bronze Top Player, que foi a Ana Laura, com 5.929 em uma semana. Ô, semaninha boa, hein, Ana Laura? Todo mundo não queria ter uma semana dessa? Com certeza. A Silver Player fui eu, com 6.575,53. Olha, gente, é para mostrar que mesmo quem já está há muito tempo também continua produzindo, né? Então, é muito bacana a gente poder falar isso. E a nossa Gold Top Player foi a Soraya, com 8.925 casos submetidos. Aconteceu, né, por coincidência dessa semana, terem sido as três VPs. Mas, gente, é para todo mundo, tá? Eu quero ver o rostinho de todo mundo aqui, se Deus quiser. Vamos falar agora do Top Builder da semana. Eu separei isso aqui para ilustrar, que eu achei bacaninha, eu quero explicar para vocês, porque eu tenho maior orgulho. Essa sequência de fotos aqui dá para vocês verem como que a gente cresceu. Em 2016, nós éramos esses aqui. Tá faltando aqui só a Marina. Era eu, Gustavo, Paulo e Rickson. Em 2019, olha só quantas pessoas já tinham. Em 2023, olha quantas já tinham. E esse ano, gente, olha o que aconteceu. Isso é muito lindo. Isso é mostrando como a gente está crescendo, como a gente está realmente é, é, arrebentando na área financeira, principalmente na nossa comunidade brasileira. Então, é com muito orgulho que eu mostro isso. Então, os top builders são pessoas que estão já pensando em habilitar e trazer outras pessoas para o nosso business, né? Essa semana a gente teve a Valéria, que trouxe uma nova pessoa, e eu, que trouxe mais uma nova pessoa. Mas só para vocês terem uma ideia, esse ano, de janeiro até sexta-feira passada, nós já trouxemos 150 novas pessoas. Isso quer dizer que são 150 pessoas que têm a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho bastante orgulho disso, tá? Bom, vamos falar rapidinho aqui do Cruzeiro da Gratidão. Isso está valendo, gente. Do 1º de outubro a 31 de dezembro. Se você tiver produção aprovada e paga de 30 mil PCs, você vai nesse cruzeiro. Por que que ele é o Cruzeiro da Gratidão? Porque esse ano, graças a Ana Laura, a Soraya e a Valéria, eu me tornei uma Agency Director. Então, eu dei de presente a elas um cruzeiro que a gente vai fazer em fevereiro. Já vou trazer a data para vocês.
E aí a Ana me deu essa ideia. Ela falou, Claudinha, você quer fazer você quer fazer uma promoção? Por que que você não faz uma promoção para outras pessoas irem nesse cruzeiro comemorar e celebrar com a gente? Eu achei a ideia ótima. Então tá valendo desde o dia 1º de outubro até 31 de dezembro. Aqui tá o nome do pessoal que eu peguei os números da semana passada. Aqui tá nessa segunda coluna, tá mostrando o que falta para você chegar até lá, tá? E quem está em verde, obviamente, são as pessoas que já vão para esse cruzeiro. Também fiz uma lista para o pessoal de Nashville. Nashville é o nosso treinamento de leadership. Eu vou falar para vocês que a gente tem muita viagem aqui, mas a favorita que eu tenho é a de leadership. É a viagem que o Mike Wilk e a Mônica preparam a gente com o maior carinho. A gente acabou de voltar de Vegas e ano que vem vai ser em Nashville. É a segunda vez que a gente vai lá e a primeira vez foi linda. Para vocês conseguirem se qualificar, é 75 mil PCs também, que é Production Credit, né? De agosto de 2025 até julho de 2026. Então, olhem os seus números, o que está faltando aqui. A segunda coluna é o que está faltando para você chegar até lá. Todo mundo aqui tem condição de ir nessa viagem. E se vocês focarem, não tem porquê a gente não encher um ônibus só com life changers nesse trabalho. Eu vou ficar muito feliz de ver isso. Toda semana eu vou trazer os números aqui atualizados para a gente ver quem é que já se qualificou. Ó, a Julinha está quase lá, a Aninha está quase lá, Ana Paula também. Então a gente vai vendo quem é que já se qualificou e a gente vai se animando para a gente se qualificar também. Maravilha? E por último, a nossa celebração de fim de ano, todo mundo sabe, é no dia 6 de dezembro, sábado, às 2 da tarde. Eu consegui finalmente pegar o meu clubhouse aqui, ele estava lotado, eu não tinha conseguido uma data aqui, então eu estava desesperada tentando achar um lugar. E aí a moça me ligou essa semana passada e falou: Cláudia, o pessoal do dia 6 cancelou. Eu falei: é meu, me dá que é meu. Então peguei, já paguei, já está feito lá. Eu vou botar aqui enquanto a Ana começa o treinamento dela, eu vou botar aqui no chat o link da Eventbrite. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem nesse link, porque eu preciso realmente ter noção de quantas pessoas por causa da comida, tá? Então, com isso, gente, um ótimo dia para vocês. E o treinamento hoje é com a nossa Black Jacket maravilhosa, que eu amo de paixão, um presente da minha vida esse ano passado, que é a Aninha. Ana Laura, é contigo. Bom dia, time! Espero que Bom esteja tudo bem dia. com vocês. Começando a semana com tudo, hein? Então, hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês do que eu tenho visto de tendência por aí, que eu tenho feito outros treinamentos também. Eu acredito muito no que a Cláudia fala, no que o Mike fala, que quando a gente evolui o nosso coração e a nossa mente também, tudo vem junto, né? O resto é consequência. Então, eu preparei um treinamento aqui para vocês. Vou só compartilhar a minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas tendências, sobre mentalidade também, que eu também quero escutar de vocês. Então, gente, assunto um pouco polêmico, mas hoje eu queria falar sobre como vocês estão tratando esse business. Então, você realmente está construindo uma empresa, aquele negócio que vai ser a fonte de renda da sua família, ou você vai tratar isso como um hobby, né? Então, dentro dessa carreira, você não tem chefe, então não tem ninguém estabelecendo metas, ninguém te cobrando. Então, realmente acaba que a gente vê os dois lados, né? Claudinha, tem gente pedindo para entrar, você aceita aí para mim, por favor? Eu estou já. Ah, perfeito. Obrigada, Valzinha. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a diferença da mentalidade. Quando você trata esse negócio como hobby, você vai trabalhar quando é conveniente para você, vai contar com a sorte, conta com as circunstâncias. Seu esforço ele não é consistente. Então, quando a gente está falando de mentalidade de negócio, a gente tem que ter sistemas, a gente tem que ter a nossa agenda completa, tem que ter uma quantidade de horas que você trabalha todos os dias, sabe? Então, eu converso com muita gente, pessoas que têm muito resultado, pessoas que têm resultados medianos, pequenos resultados, e geralmente
quando essas pessoas reclamam sobre, Ana, eu já estou nessa carreira, não sei, já tem 5 meses, ainda não tive resultado e não consigo viver disso. Eu sempre faço a seguinte pergunta para essa pessoa: quantas horas você trabalha por dia? Então, essa pergunta, gente, é extremamente importante, porque no seu trabalho hoje em dia, no seu trabalho full-time que você faz, se você não aparecer no trabalho, não trabalhar, nem for lá pelo próximo mês, quanto que você vai receber no final do mês? Eu acredito que a resposta de todo mundo seja zero, né? Então, no nosso business é a mesma coisa. Se você não trabalhar, você não vai receber. E é assim com qualquer trabalho do mundo. O trabalho, ele traz a recompensa, não tem jeito. Então, tenha pré-estabelecido. Hoje em dia, eu trabalho full time em outro emprego. Eu não consigo trabalhar 8 horas por dia nesse negócio. Tudo bem, mas você consegue trabalhar 2, 3 horas todos os dias? Talvez sim, né? Então, tenha isso pré-estabelecido na sua agenda e faça o que tiver que ser feito. Então, assim, não sei vocês, mas eu, Ana, eu sempre tenho uma lista infinita de atividades. Então, assim, Ana, não tenho cliente para atender, não tenho cliente para fazer follow-up. Vai gravar vídeo, gente. Vai conhecer mais pessoas, vai entrar em grupos do Facebook, vai estudar, então, aprender mais sobre os produtos, aprender mais sobre pessoas, aprender sobre vendas. Então, tem aquelas 2 horas, 3 horas do seu dia, o que for pré-estabelecido que você vai estar construindo a sua empresa. Fechou? Então, aquela coisa, né? Enquanto você tratar seu negócio como hobby, ele vai te pagar como hobby. A partir do momento que você trata isso como empresa, você vai começar a receber como empresa. Não tem erro, viu? Então, aqui eu trouxe um pouquinho do meu próprio calendário para vocês. Esse daqui foi meu calendário da semana passada. Então, eu tenho tudo pré-estabelecido já. Isso daí foi uma coisa que a gente foi trabalhando durante o tempo, né? Eu não comecei assim. Então, vem muito também do puxão de orelha, né? Dos nossos líderes. Então, hoje em dia, eu consigo te dizer que faz toda a diferença. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha muito horário para atender cliente, né? Então, eu estava atendendo cliente de manhã, de tarde, de noite. Isso realmente deixa a gente exausta. Então, a Claudinha depois me disse que ela tira amanhã para ela, né? Então, amanhã é para ela cuidar dela, da cabeça dela, do corpo dela. Então, hoje em dia, eu tento fazer isso também o máximo possível, viu? Então, vocês podem ver que eu tenho horário para tudo: para o café, para caminhada, devocional e meditação. Tenho meu horário da academia, tenho todos os meus appointments já pré-estabelecidos na minha agenda. E isso é muito importante para o nosso planejamento também. Senão a gente fica perdida. Que dia que eu falei com esse cliente? Que dia que eu vou fazer o follow-up? Que dia que eu tenho essa ligação? Que dia que eu vou treinar? Que dia que eu vou estudar? Que dia que eu vou fazer meu dever de casa? Sempre tem um dever de casa para você fazer também. Então, tente sempre ter esses horários já pré-estabelecidos. Aí aqui a gente vai falar sobre mentalidade. Então, como tudo que a gente faz na vida, a gente pode ter duas mentalidades. A gente pode ter a mentalidade da vítima ou a do vendedor. Então, assim, se for para a gente se fazer de vítima, que a gente se faça de vendedor. Você vai gastar a mesma energia, te garanto, que a gente gasta para reclamar, para buscar pontos negativos, vai ser a mesma energia que a gente pode criar conexões positivas. Então, tenha consciência disso também. Eu sei que tem muita gente que pensa por esse lado, né? Esse negócio já está super faturado, tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Todo mundo tem sorte, menos eu, e o mercado está muito competitivo, os clientes não respondem, ninguém me indica negócios. Mas assim, se a gente acha que todo mundo tem sorte, menos a gente, tem alguma coisa errada com a gente, certo? Por quê? Eu também posso pensar
que tudo na vida é sorte. Então eu posso pensar, poxa, que sorte que a Mary teve em achar o Gustavo, né? Que sorte que o Gustavo teve em achar o Rickson e achar a Cláudia. Que sorte que a Cláudia teve começar a agência dela. Mas quando a gente começa a acompanhar essas pessoas de perto, e aqui nessa empresa a gente tem esse acesso, a gente tem acesso a todos os nossos líderes, sempre. A gente vê que na verdade não é sorte, é muito trabalho duro, muita constância para criar aquele resultado que tem hoje em dia, né? Então, a Cláudia, a gente até brinca que ela não dorme. Tem um dia que ela manda mensagem, meia-noite e meia, a mulher responde. Aí, no outro dia, 7 da manhã, pá, já tá mandando no grupo o videozinho, fazendo a caminhada dela lá, já gravando, enviando. O Gustavo, a gente sempre comenta sobre isso. O Gustavo não para. Eles já estão numa posição que eles poderiam viver confortável, todo mundo sabe disso. A gente vê o Gustavo em todos os treinamentos. O Gustavo acordando 7 da manhã, indo atrás, fazendo treinamento. Então, assim, como que eu posso falar que um cara desse teve sorte? Se todo dia ele tá lá trabalhando. Então, não é sorte, é constância, tá? Então, cria essa mentalidade de vendedor mesmo. Crie as oportunidades, porque quando a gente depende da sorte também, a gente está dependendo de outra pessoa. A partir do momento que você fala, não, eu dependo das minhas ações. Aquele poder está todo com você. Você pode fazer o que você quiser com aquilo. Então, você pode criar oportunidades para você, você pode gerar esse impulso, sabe? Construir esse volume de leads também, agir apesar de ter medo e tudo. E eu tenho certeza que isso vai trazer um retorno para você. Você pode não ver na primeira semana, na segunda, mas daqui 1, 2 meses você vai ter esse resultado, pode ter certeza. E aqui também a gente tem outro assunto que me pega um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito organizada nessa parte de números, inclusive eu tenho conversado muito com a Cláudia sobre isso. Agora sim, eu contratei uma pessoa para me ajudar com isso, porque senão a gente fica perdida no nosso negócio, realmente. A partir do momento que a gente tem um volume grande de clientes, não tem jeito. A gente vai perder o controle se a gente também não sabe delegar essas funções. Mas agora, no início, enquanto você ainda não tem um volume grande que você precisa de alguma ajuda de fora, você precisa ter seus números também, porque senão a gente não tem metas, e sem metas, qualquer resultado basta, né? Então, você sabe quantas pessoas novas você conversou essa semana? Você tem esse número? Você sabe quantas dessas conversas se tornaram um agendamento que você teve a primeira reunião? Dessa primeira reunião, evoluiu para a segunda? O cliente apareceu? O cliente desistiu? O que que você conversou com o cliente na primeira reunião? Teve algum momento de conexão? Teve alguma coisa que o cliente falou que você já sabia que talvez ele não ia aparecer na segunda? Então, hoje em dia, eu tô nesse negócio, pode parecer pouco tempo, né? Tem 1 ano, fez 1 ano agora, mas eu acho que por eu ter, obrigada, Claudinha, por eu ter um volume grande de clientes, hoje em dia eu já tenho esse feeling. É impressionante, né? A gente consegue sentir no cliente. Então, tem clientes que, assim, eu já termino a primeira reunião e falo, as chances desse cliente vir para a segunda são baixas. Então, às vezes, uma coisinha que a pessoa fala ali, você já sente. Ou então, hoje em dia eu sinto quando a pessoa é muito simpática, fala demais, já falo, esse é o tipo de cliente que se aparecer e realmente fechar nas outras reuniões é difícil. Então você vai construindo esse feeling de cada tipo de cliente. Porque justamente esses que falam demais, elogiam demais, depois são os mais difíceis de fechar, geralmente são os que nem te respondem. Então aí você vai desenvolvendo esse feeling que você vai ter com cada cliente. Agora, a partir da segunda reunião, quantos negócios foram fechados? Se aquele cliente não fechou na segunda reunião, você marca um follow-up com aquele cliente? Você marca uma terceira reunião para ele te dar a resposta dele? Então, isso, Ana, eu sinto que faz muita diferença. Porque, querendo ou não, se você sair lá daquela segunda reunião sem um prazo para aquele cliente tomar a decisão, ele não tem compromisso nenhum com você. Então, ele vai te dar uma resposta quando ele quiser.
Agora, a partir do momento que você fala, não tem problema nenhum você pensar, vou te enviar tudo direitinho pelo seu e-mail, mas que dia que você consegue me dar uma resposta? Esse dia? Tudo bem. Então vamos marcar esse dia 7 da noite? Fechado. E marca com esse cliente, que aí também vai gerar um compromisso na cabeça dele, um compromisso com você também, né? Então, a partir daí, a gente tem também a nossa taxa de conversão. Então, qual que é a porcentagem desses leads que entram em contato com você, que realmente fecham um negócio e viram clientes, né? O ticket médio também é muito importante. Então, a partir do momento que a gente tem o nosso ticket médio, a gente sabe. Ih, desculpa, gente, caiu aqui. A gente sabe exatamente quanto que a gente precisa vender, quantas pessoas que a gente precisa contactar, quantas primeiras reuniões a gente vai precisar fazer, quantas segundas reuniões, para saber quanto que você vai ter no final do mês. Porque, querendo ou não, aqui também é um tipo de negócio que se a gente não vende, a gente não recebe. E acredito eu que todo mundo tem a conta para pagar, certo? Então, esse número aqui é um dos mais importantes, viu? E a parte de indicações por clientes também. Então, quantos novos leads você está gerando a cada cliente que você atende? A gente vai falar um pouquinho mais disso depois nos próximos slides, mas indicação é uma das formas mais baratas e fáceis da gente conseguir novos clientes, né? E a parte do acompanhamento pós-venda também. Eu vejo que isso é um erro de muitos agentes, tá? Não só nas nossas agências, mas que eu converso e escuto de outras empresas também, outras seguradoras, às vezes até de americano mesmo. Então, às vezes os clientes não têm suporte nenhum no pós-vendas. E querendo ou não, vendas é aquilo, é relacionamento. Então, se aquela pessoa nem escuta de você, se o seu cliente te manda uma mensagem, você vai responder 3 dias depois, você não tem cuidado com aquele cliente, como que você acha que ele vai se sentir? Como que você acha mesmo que quando tiver uma oportunidade de trocar aquele seguro de outra pessoa com mais atenção, oferecer um produto para ele, você acha mesmo que ele não vai trocar? Que ele vai ter alguma fidelidade a você, se você não dá esse suporte? Então, essa parte é muito importante da gente pensar. Agora, a parte de aquisição de novos clientes. A nova era do crescimento, né? Então, eu assisti um treinamento de outra equipe algumas semanas atrás. Eu estava até no Brasil e assim, eu estava passeando, só que eu coloquei, eles abriram o treinamento e eu falei, tudo bem, vou escutar aqui no meu fone e tudo bem, vida que segue. Então, eu estava até não prestando muita atenção, só escutando, fazendo outras coisas, até que o cara que estava fazendo o treinamento, eu não lembro o nome dele, depois eu vou ir atrás de conseguir esse nome. Mas eu sei que hoje em dia ele é um dos top producers da nossa agência. Então, assim, a gente está falando que ele está ali no top 15, ele é um dos que mais vende no nosso business hoje em dia. E aí começou a contar a história dele e tudo. E eu sei que geralmente a gente fala 5 rings a day, né? Então, 5 ligações todos os dias. Esse cara, pessoal, ele disse que ele faz 100 ligações todos os dias. Então, assim, imagina, 100 ligações. Eu fiquei super surpresa, né, com esse número, porque às vezes a gente tem dificuldade com esses 5, as 5 ligações básicas do dia. E aí ele estava justamente falando disso, que quando ele mudou para cá, para os Estados Unidos, na verdade ele trabalhava na construção. Que esse cara ele já teve 2, 3 pneumonias por causa do frio de quando ele trabalhava. Então ele virou e falou: gente, eu saía todos os dias 4 da manhã para trabalhar no frio, na neve. Você acha mesmo que pegar um telefone do conforto da minha casa e fazer 100 ligações é difícil para mim? Então, assim, a questão da mentalidade dele mesmo, né? Então, um cara que pega o telefone, tá sempre trabalhando com uma lista ativa de leads. Ele falou: se eu fechei 5 essa semana, dos 100 leads que eu tenho,
eu vou atrás de 5 novos leads para completar a minha lista com 100. Então, ele está sempre trabalhando com uma lista ativa. E isso é muito importante também no nosso negócio. Por quê? Se você fica sem leads, você vai ficar sem negócios, né? Então, você tem que sempre estar buscando novas ferramentas para adquirir esses leads também. Então, obviamente, ele liga para 100, mas dessas 100, quantas vão atender? Talvez 10, 15 no máximo. Então, são 15 pessoas que ele fala no dia, que ele manda uma mensagem, e que aí vai tentar marcar uma reunião durante a semana, né? Então, hoje eu queria fazer um desafio para a gente também. Não sei se vocês vão topar, mas ao invés de fazer 5 rings a day, eu queria que a gente fizesse 15. Então, pode ser novas conversas, ligações. O que foi, gente? Mas tente falar com 15 pessoas todos os dias, porque assim, querendo ou não, se o nosso esforço é mediano, o nosso resultado também vai ser, né? Então, vamos atrás, porque esses caras não estão de brincadeira, não, viu? 100 ligações por dia, ó, puxado. Então, vamos tentar fazer 15. Faça follow-up também de forma inteligente com os leads, quentes, mornos e frios. Ah, a pessoa não me dá muita bola, a pessoa não me responde. Tenta marcar alguma coisa com aquela pessoa. Às vezes, o primeiro momento nem vai ser para conversar de negócios mesmo, né? Para criar uma curiosidade mesmo, encontrar aquela pessoa para um café, ou então puxa alguma conversa, né? O que os social sellers, eles fazem bastante nas mídias sociais, né? Chama aquela pessoa no Instagram, começa a bater um papo. Ah, você mora aqui há quanto tempo? Tananã. Tenta criar algum tipo de relacionamento. Então, só nunca espere que os clientes vão te encontrar. Você tem que sempre estar atrás de encontrar novos clientes. Porque senão também, aí a gente não está vendendo, a gente está só atendendo, né? Então, é basicamente isso. Deixa eu só pegar aqui um relógio. Só para eu ver o horário, que eu não estou conseguindo ver o horário. Pra ter certeza. Eu ainda tô no. 11h28. Ah, eu tô no tempo. Perfeito. Vai dar tempo. Ah, tá. Conteúdo, 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 propaganda. Hoje em dia, o que que vocês fazem nas redes sociais de vocês? Isso é muito importante. Por quê? A gente está aqui assistindo um filme. Vamos colocar aí um filme na televisão, todo mundo está assistindo. Alguém gosta de assistir propaganda? Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo odeia propaganda. Não é uma coisa assim natural pra gente. A gente gosta de entretenimento. Então a gente não gosta de propaganda em si. Por quê? Querendo ou não, a propaganda dá aquela impressão que a pessoa está vendendo pra gente, né? E ninguém gosta de se sentir assim, que a pessoa está atrás de você. Então, primeiro de tudo, tenham constância também. Então, a mesma coisa. Rede social vai funcionar da mesma forma do que a nossa vida também, gente. Tem que ter aquela constância de estar postando sempre, de produzir conteúdo. Ah, Ana, eu tenho uma agência que produz conteúdo para mim. Maravilhoso. Mas só a agência não é o bastante, tá? Então, só aqueles vídeos profissionais que a gente faz, vídeos mais sérios, aqueles vídeos são sim para criar autoridade. Mas ninguém vai te acompanhar somente por isso. A pessoa não vai te assistir, não vai assistir seus stories, se não se identificar com você. Se não tiver alguma coisa útil que vai agregar na vida deles. Então, aquela coisa de sempre. Seja interessante antes de ser interesseiro. Então, tenta postar, posta coisa do dia a dia. A Juliana Bevenuti, posta lá os menininhos dela no jiu-jitsu. Eu amo acompanhar, eu amo assistir. A Eu amo assistir também os conteúdos da Mari, que tem a bebezinha, posta a bebezinha dela. A Raquel Petit, ela posta. Então, assim, hoje em dia, você acompanha outras pessoas do nosso business? Você está acompanhando o que, que as pessoas estão fazendo? A Cláudia posta os looks dela. Ai, gente, aqui minha roupa. Ama acompanhar. Então, o que ganha? Sempre, assim, algum entretenimento que vai criar uma conexão, obviamente sem tirar a sua autoridade. Você tem autoridade já construída lá no seu perfil. É para isso que seu feed serve. O seu feed é autoridade. Os seus stories é você.
é vida real. É conteúdo, 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 solta a propaganda. Que aí a pessoa não vai sentir que tá assistindo a propaganda, né? E até a propaganda, a gente tem técnicas também de fazer essa propaganda parecer uma propaganda, né? Então, assim, se você chegar nos seus stories, falar assim, pessoal, já ouviram falar de seguro de vida? Hoje em dia o seguro de vida te protege não só na morte, mas em vida também. Aquela pessoa ali provavelmente escutou 3 segundos e já até pulou. Agora, se você conta como um storytelling, então assim, se você começa uma historinha, pensa em qualquer coisa, gente. Tem várias coisas que acontecem no nosso dia a dia que pode ser uma boa história para você contar nas suas redes sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu na última semana. Eu atendi uma cliente que veio por indicação de outra cliente. E essa cliente tinha feito um seguro que não tem benefício em vida. Então, literalmente, o seguro dela é só de morte. Só que essa mulher em específico, ela tinha 5 apólices de seguro e 5 apólices só de morte. Vê se isso faz sentido para alguém. Então, aí, na minha cabeça, como eu já sempre estou pensando em conteúdo, eu já cheguei lá e conversei no meu Instagram. Obviamente, você não vai falar nomes, não vai falar quem você atendeu, nada. Essa parte é confidencial. Mas aí você pode chegar e falar: gente, vocês acreditam que hoje eu atendi uma pessoa que tinha 5 apólices de seguro e nenhuma tinha benefício em vida? E ela nem sabia que o benefício em vida existia? Vocês sabiam que existe seguro que é só de morte? Então, assim, já despertei a atenção das pessoas. Muitas pessoas já chamaram me perguntando: Ana, será que meu seguro tem benefício em vida, tudo? Aí eu falei: ah, não, se foi comigo, tá 100% de certeza que tem. Agora, se não, vamos revisar, me manda o contrato da sua pólice, vamos ver se você tem ou não esse tipo de benefício, né? Mas isso é só um exemplo, você pode falar de diversas formas, né? Você pode trazer histórias reais de clientes nossos. A própria Val tem tantos clientes que já precisaram utilizar o benefício em vida. Então, assim, pega uma das histórias, entende um pouquinho como que aconteceu naquele caso, qual que era a idade da pessoa, se a pessoa era jovem. Esses casos que a gente tem publicados, a pessoa já deu autorização para a gente utilizar a imagem dela. Essa pessoa já gravou um vídeo contando a história dela. Então, nada te impede de gravar nas suas redes sociais. Gente, vocês já ouviram falar da história da Nath? A Nath tinha 27 anos quando ela teve câncer. E ela é super jovem, com 2 filhos, tananã, e ela conseguiu receber, não sei o número específico, mas assim, 300 mil de benefício em vida. Vocês acham que isso fez diferença na vida dela? Então, de alguma forma, sem parecer que você está tentando vender, mas sim agregar na vida daquela pessoa. Perfeito. Aí tem também as parcerias estratégicas. Desculpa. Mas, basicamente, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, gente. Então, você pode ter parcerias com salões de beleza, centros de bem-estar, igrejas, dentistas, contadores, corretores de imóveis, empresários brasileiros, influenciadores locais. Não precisa ser uma pessoa grande, talvez uma pessoa que tenha influência ali em uma igreja específica, em uma comunidade, um grupo de mulheres, um grupo de, não sei, diversas coisas você pode ir atrás disso. Você pode ter estratégias de engajamento também, organizar mini cursos e workshops, criar eventos de semanas da família. Eu sei que a Val e a Juliana estão fazendo isso, né? Uma noite, Customer Appreciation Night, alguma coisa assim, né, Val? Então, para incentivar aquelas pessoas daquele negócio específico a participarem, a engajarem também, para não parecer que é só, eu vou lá para saber mais de finanças, mas e aí? Às vezes, querendo ou não, a gente sabe que esse conteúdo não é muito atrativo para certo tipo de pessoas, né? Às vezes, até por falta de conhecimento mesmo, falta de informação, as pessoas não veem muito valor naquilo, né? Então, uma tendência que eu estou vendo também, que eu queria tentar nos próximos eventos, ainda não tentei, mas é aquilo, a gente testa, dando certo a gente continua, não
não dando certo, a gente troca. Mas é usar um trigger mesmo para aquela pessoa comparecer ao evento, sabe? Então, um trigger de realização de sonhos. Então, assim, você vai aprender mais da organização financeira para quê? Então, a gente coloca ali, da organização financeira ao sonho da própria casa, da casa própria, né? Então, alguma coisa que mexe realmente com o emocional daquela pessoa, que aquela pessoa fala, não, eu preciso saber mais disso. E aí, até pode completar a nossa parceria, por exemplo, com o corretor de imóveis. Esse corretor de imóveis também pode participar para estar ali falando sobre isso e já casar uma coisa com a outra, né? Eu acho que vai ser bem interessante para os dois lados. Então, acredito que a gente possa trabalhar nisso também nos próximos eventos. Ou então, do processo simples de organização financeira à liberdade geográfica, que é uma coisa que todo mundo quer hoje em dia, que aí a gente já pode ter um gatilho para carreira também, né? Já falar de carreira e tudo. Então, tem várias coisas. A gente conversou também essas últimas semanas sobre pesquisas. Então, a Val até comentou que ela e a Ju estão fazendo pesquisas nesses eventos, né? Elas fazem. Eu vi um vídeo do Flávio Augusto conversando sobre isso, que quando ele começou a Wise Up, ele não tinha dinheiro nenhum para conseguir leads. Então, assim, ele precisava conseguir leads de forma barata e fácil. E aí, o que que ele fez? Qual que foi a estratégia dele? Ele pegou um horário de almoço, que era extremamente busy lá em São Paulo, e foi atrás de fazer pesquisa com as pessoas. Então, ele perguntava para as pessoas: você acha que falar em inglês é importante? Sim. Você já perdeu algum tipo de oportunidade porque você não fala inglês? Sim. Tá. Aí no final da pesquisa, você quer saber mais sobre um plano fácil e rápido para você aprender a falar inglês? Todo mundo vai falar que sim, gente. Então, assim, 90% das pessoas. Para o nosso negócio, a gente pode trazer de outra maneira também. Você acha que educação financeira é importante? Sim. Você tem algum tipo de plano de proteção de renda para sua família hoje em dia? Não. Se acontecer alguma coisa, você tem uma reserva de emergência? Não. Você quer saber mais como você pode conquistar esse tipo de proteção? Muito difícil a pessoa falar que não. Então, são algumas estratégias que a gente pode utilizar para conseguir mais leads. Não custa tentar, né? O não a gente já tem. Aí, eu queria falar sobre uma ideia também que eu escutei algumas semanas atrás de outra gente e eu achei assim sensacional e eu queria trazer também para dividir com a equipe, tá? Então, essa pessoa, ela contou que ela patrocinou um evento e que nesse evento ela tinha pouquíssimo tempo para falar. Então, era assim, 5 minutinhos. Então, o que que eles organizaram? Eles organizaram uma brincadeira. Nessa brincadeira, eles pediram todo mundo para tirar o telefone do bolso. Então, todo mundo já ficou com o telefone na mão. E essa pessoa falou: o QR Code vai aparecer nessa tela aqui, quando eu falar já. E a pessoa que for mais rápida e mandar uma mensagem no meu WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar uma consultoria gratuita e um almoço presencial comigo. Então, a consultoria e o almoço em um lugar bom, tudo vai ser presencial e está tudo incluso. Então, foi praticamente um sorteio, mas criava esse senso de urgência também, né? Era quem mandasse primeiro. Então, ela disse que todo mundo já estava com o telefone assim posto, escaneou o QR Code e que, assim, em 2 segundos ela recebeu mais de 40 mensagens. Ou seja, 40 novos leads. E ela gastou o quê? Um almoço. Então, isso para mim foi assim sensacional, eu achei a ideia muito boa. E aí o que que ela fez? Gente, fulana então, a Adriana foi a primeira a mandar mensagem. Adriana, parabéns, você ganhou um almoço comigo, mas agora todos vocês outros que mandaram mensagem, para vocês não ficarem tristes, vou oferecer um brinde para vocês. Vocês também vão ter uma consultoria gratuita, mas vai ser online. Pronto, já converteu alguma dessas pessoas a criar aquela conexão e exclusividade também, né, do serviço dela. Então, eu achei isso sensacional. Também acho que a gente possa tentar fazer isso. Já escutei de outras formas também, já escutei o pessoal falando que fizeram aquela brincadeira, né?
tinha que escrever quanto que você acha que iria custar um seguro para um rapaz saudável de 30 anos. Aí quem chegasse mais perto ganhava um iPad. Só que eu achei essa forma aqui mais barata. Mais barata da gente conseguir isso e mais fácil também, porque aí, gente, vocês já estão com números no seu WhatsApp, já tá ali, não tem folha de papel, não tem nada. Fácil e rápido. Então, para a próxima parte. A conversão também. Você vender sem vender, né? Aquela parte da nossa consultoria. Então, a gente criar uma conexão, um relacionamento com aquele cliente é muito importante. Não é à toa que a gente dedica 20 minutos, né, da nossa primeira reunião só para criar aquela conexão, só para fazer o form. Então, não pulem essa parte. Eu sei que às vezes o cliente está travado assim, a gente fica tentado a já, ai, não vai abrir, vamos para a próxima. Mas isso daqui faz toda a diferença durante o nosso processo também. O diagnóstico, faça perguntas, então é muito importante a gente sempre falar para o cliente aquela parte que a gente é licenciado, que a gente tem nossa obrigação fiduciária, para que o cliente se sinta mais à vontade também em abrir certos assuntos para a gente, né? A explicação simples, o nosso napkin presentation é maravilhoso por isso. Não tem nada mais simples que a gente pegar uma folha de papel e ir desenhando com a nossa letra, com o nosso desenho, às vezes todo torto, no meu caso, minha letra é horrorosa. Então, assim, querendo ou não, a pessoa sente a simplicidade naquilo também. Às vezes faz mais sentido dessa forma, né? A proposta clara também, conte para o cliente por que que eu acho que isso seria a melhor opção para você. Com base em qual resposta que você me deu que eu te indico esse produto, sabe? Para aquele cliente achar que realmente você fez o seu trabalho, você fez a consultoria. Tem que ter um porquê, não é? Ah, você me falou isso, isso e isso, um IUL de US$ 500. Mas por quê? O que que te levou a esse número, né? Eu acho que isso faz toda a diferença e realmente torna a decisão da venda muito mais fácil. Aquele cliente vai se sentir muito mais confortável em aceitar ou não. Então, o que que eu sempre pergunto para os clientes em todas as minhas reuniões? Depois que eu faço o form, eu sempre pergunto para aquele cliente: como que eu posso te ajudar hoje? Você entrou em contato comigo pelo quê? O que que você está procurando hoje? Procurando nesse momento. Então, eu acho que isso já cria um momento de conexão também para aquela pessoa já falar o que é importante para ela. Então, muita gente já fala: eu sou pai e só tenho a minha renda em casa, eu tenho 3 filhos, preciso proteger a minha renda. Então, aí você já pegou o que é importante para aquele cliente. O que você quer proteger primeiro? Quem seria afetado se algo acontecesse hoje com você? Então, tudo isso vai te ajudar a trazer esses gatilhos também emocionais depois. Então, quando você passar a proposta para o cliente, você já pode. Dessa forma, sua esposa e seus filhos estão protegidos. Era esse o motivo dele. Ele está buscando a proteção. Então, você já sabe a motivação por trás também. Tá. Agora sobre o motor infinito de indicações. Indicação é realmente a coisa mais importante no nosso negócio. Por quê? O cliente que vem de indicação, ele já é um cliente aquecido, ele já está 70% convencido antes mesmo de você falar com ele. Às vezes a gente atende um cliente que ele fica: eu quero o plano de fulano. Aí o nosso trabalho é outro, ter que convencer que a necessidade dele talvez seja outra, né? Mas como que você vai conquistar suas indicações? Tem que encantar seus clientes. Então, assim, realmente, não lide só como se fossem números, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. Vou sempre bater nessa tecla. Porque isso daí vai te recompensar lá na frente, pode ter certeza, viu? Então, peça diretamente, solicite indicações no momento da entrega da apólice, facilite, então, ofereça linguagem e ferramentas simples para compartilhar também. Vou trazer aqui algumas mensagens também que a gente pode usar. E recompense a generosidade. A gente não pode pagar porcentagem por comissão para aquele cliente que te indicou. Mas nada te impede de mandar um cartão de muito obrigada,
de ligar para aquele cliente toda vez que ele te indica uma pessoa e falar: Nossa, fulano, muito obrigada, isso faz toda a diferença no meu negócio. Aquela pessoa se sente importante, aquela pessoa sente que realmente está fazendo a diferença na sua vida também, né? E quem não gosta de ser reconhecido? Essa é a verdade, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma cliente, mas eu tenho várias que me indicou. E essa pessoa, gente, ela me indica para todo mundo, do trabalho dela, da igreja dela, da rua, todo mundo que ela vê, ela me indica. E ela sempre me manda: Ana, te indiquei fulano, aqui está o número. E eu consigo entrar em contato com essas pessoas também. Só que, o que que eu fiz com essa cliente? Ela precisava de ajuda para uma transição de carreira. Ela queria ser nene. Eu tinha os contatos, eu ajudei ela com isso. Eu fui interessante para ela também. Então, assim, hoje em dia ela criou uma conexão comigo, entendeu? O que eu posso ajudar ela, eu ajudo. Não só coisas que irão me beneficiar, mas é uma troca. Qualquer relação vai ser uma troca de interesses. Então, olha aí a mensagem que ela me mandou. Eu mandei uma caixinha para ela, gente, escrito aquelas caixinhas de thank you. Acho que foi US$ 30 na Amazon. Uma caixinha com cartãozinho, com um copo dentro, com umas coisinhas, só para agradecer ela que ela já tinha me indicado para umas 5 pessoas. E aí ela mandou: Eu sempre recomendo o seu trabalho porque você me transmite verdade, honestidade, muita simpatia e empatia. Não precisava mandar nada, viu? É que eu sempre gosto que você saiba quando te indico e quem são essas pessoas. Então, assim, ela é uma fofa, sempre tá lá conectada. E é aquela questão do feeling também. Essa cliente, desde o primeiro dia, eu sabia que ela tinha um perfil, que eu precisava dar muita atenção para ela. Só que depois disso, eu sabia que ela ia me indicar para todo mundo. Então, desde a minha reunião com ela, eu já mantive esse relacionamento que eu já entendi qual que era o perfil de cliente dela e também o benefício que aquilo teria, tá? Então, essa em específico, acho que eu fiz umas 3 reuniões com ela até ela se sentir segura, realmente continuar a fazer o negócio, mas eu sabia que ia ter a recompensa lá na frente. Aí aqui também tem formas naturais da gente pedir essas indicações, né? Então, pode começar como um bate-papo mesmo. Infelizmente, às vezes a gente passa anos sem saber desse tipo de proteção, que esse tipo de produto existe. E não é por mal, às vezes é porque ninguém ensina, né? Aí as pessoas sempre concordam. Elas sempre falam: Nossa, Ana, é verdade, eu não fazia ideia que existia esse tipo de proteção, que era acessível, que podia fazer sem documento. Aí eu já coloco: por isso eu sempre tento atender pessoas próximas. Quem são 3 pessoas mais próximas da sua vida que também precisariam desse tipo de proteção? Então, muito provavelmente, essa pessoa já vai te passar os contatos ali, já sai de lá com os contatos e fala: então, fulano, eu vou te mandar uma mensagenzinha só para você passar para o seu amigo, para ele entender também o porquê que eu estou entrando em contato com ele, né? Ele também ter essa confiança. Então, aqui tem uma mensagem padrão, mas você pode mudar também essa mensagem, vai depender do seu tipo de cliente. Então, fulano, acabei de entender umas coisas importantes sobre proteção financeira e imediatamente veio você na minha cabeça. Fala com a Ana que ela vai tirar todas suas dúvidas, né? Então, assim, coisa rápida, fácil e pronto. Já mandou aquela mensagem, o cliente já sabe que você vai entrar em contato, né? Aí você já pode mandar uma mensagem, você manda mensagem depois você pode ligar para aquela pessoa para explicar um pouquinho mais do seu trabalho e já com aquele gatilho também de já tentar marcar reunião. Você está disponível quinta às 7 ou sábado 10 da manhã? Já oferece lá 2 datas e tenta sair dali já com a reunião agendada. Perfeito. Aí aqui também tem a escada da abundância, né? Sobre os seus clientes atuais. Então, aí a importância da gente sempre desenvolver o relacionamento com o cliente, né? Eu, por exemplo, tive uma cliente agora que ela acabou de ter um neném. E aí, o que que vai acontecer? Ela quer fazer um IUL para o neném dela, porque ela já entendeu esse tipo de proteção, ela já entendeu que aquela criança também precisa de proteção e ela também quer juntar um dinheiro para o futuro dele.
Então, mantenha esse tipo de relacionamento com seus clientes também, que é extremamente importante. Isso daí, com certeza, vai te gerar vendas futuras, viu? Então, comece na base, que é a proteção da renda, planejamento de suplemento para aposentadoria, poupança para o college, coberturas adicionais, atualizações de apólice, às vezes a necessidade mudou, né? Aquela pessoa precisa de mais cobertura. Tente sempre vender um term quando você faz um IUL. Isso também vai fazer a diferença na vida daquele cliente e também na sua. Vai dar um pump nas suas vendas. E é sim a melhor coisa a se fazer, né? Então, depois, mais para frente, a Claudinha pode trazer um treinamento também sobre isso, ou eu também posso trazer sobre a importância desse tipo de venda, o combo, né? E a oportunidade de recrutamento também. Às vezes, aquele cliente que você atendeu estava em um processo, acabou de pegar o work permit dele. Então, às vezes, já tem a possibilidade de recrutar essa pessoa para a nossa carreira também. Então, sempre mantenha os relacionamentos, que realmente é a coisa mais importante que a gente tem. E agora eu queria falar sobre uma coisa que é o pós-venda premium, o pós-venda elite aí. Eu também conversei com umas pessoas nas últimas semanas e elas me falaram sobre a importância da gente fazer a entrega presencial também. Porque nesse momento de entrega, já é um ótimo momento de conexão. Aquele cliente já confia em você, o produto já está ali e você está entregando a promessa ali na mão dele. Então, eu mesma, não é uma coisa que eu faço, tá? Então, estou me colocando aqui. Vou começar a fazer nas próximas semanas, obviamente, dentro do possível, né? Clientes que moram perto de mim, que eu possa marcar um café, que eu possa ir na casa dele, entregar, por que não, né? E aí, eu pensei por outro lado também, que é um ótimo momento também para você gravar e fazer o seu marketing. Por quê? Querendo ou não, hoje em dia as pessoas são muito confortáveis com isso, tá? Você vai em um salão de beleza, a pessoa pede para gravar. Você vai fazer a sobrancelha, a pessoa pede para gravar. Então é muito difícil você realmente ter um cliente que vai falar: não, não me filma. Então, tira foto, grave stories. Olha, gente, estou almoçando aqui com meu cliente, consegui uma ótima proteção e hoje é a entrega da pólice. Conta aí um pouquinho, fulano, como foi o processo? Foi tranquilo para você? Foi maravilhoso. Você posta. Se você tiver um Instagram do cliente, marca aquele cliente, melhor ainda. Por quê? Ele vai repostar. Todos os amigos deles vão assistir aquele stories. E eles vão criar curiosidade. Fulano, como assim? O que é que você fez? O que é isso? Entrega de apólice? Então, querendo ou não, isso também pode ser um gatilho para criar leads para o seu negócio, tá? Então, sempre pense nisso, tem que ter a mente assim, 24 horas por dia, tentando pensar em ideias, e isso daí realmente é muito legal e é um fator de confiança também com você, de você com aquele cliente. A carta pessoal escrita à mão também. Então, escrever uma cartinha com obrigada, não custa nada, vai te levar assim 3 minutos. Você escreve a cartinha, coloca lá junto com a apólice, leva em uma sacolinha bonitinha. A gente tem as sacolinhas da National, né? Ou pega uma sacolinha bonitinha aí e leva. Com algum presente simbólico, é, uma flor, um chocolate, paga o café se você for entregar pessoalmente. Então, aquilo vai te custar quase nada e já vai criar um ponto também de generosidade, de você estar fazendo algo para aquela pessoa. A pessoa vai te enxergar com mais valor. Eu sei que a Júlia também, a Júlia Stupa, ela manda um copo com o nome do cliente. Acho isso sensacional, personalizado, legal para os clientes que a gente não pode encontrar, não pode estar perto. E é exatamente isso. Quando aquele cliente se sentir valorizado e feliz, eles naturalmente se tornarão seus maiores promotores. Eles vão te indicar para todo mundo, vão postar nas redes sociais, retornam mais vezes. Então, quando aquele cliente tiver um filho, ele vai te procurar. Quando aquele cliente estiver pronto para fazer um IUL, vai ser você que ele vai ligar. Então, cria aquele relacionamento. E aqui eu tenho um dever de casa para vocês, para quem topar, claro, vocês escolherem 3 atividades para as próximas 2 semanas. Então, assim,
Nada muda da pessoa que não tem conhecimento para que tem conhecimento e não age. Então, conhecimento sem ação é a mesma coisa que nada. Então, defina 3 coisas para vocês fazerem nas próximas 2 semanas e compartilha lá no grupo também, gente. Hoje falei, vou até mudar isso daqui, falar com 5 pessoas, não, a gente combinou 15, né? Então, falei com 15 pessoas hoje, esse foi meu resultado. Consegui marcar 3, 4, 5 agendamentos a semana. Criei processos para minha venda. Então, criei o processo de como é a primeira reunião, como é a segunda, como que eu vou entregar essa apólice, o que que eu vou enviar para cada cliente. Realizei uma entrega de apólice presencial, ou consegui evoluir 5 clientes no funil de vendas, né? Pedi indicação de 5 clientes, ou criei um mini evento. Não precisa ser uma coisa grandiosa também, mas pelo menos um mini, né? Então, escolha 3 aí para vocês fazerem pelas próximas 2 semanas e vai compartilhando com a gente. Deixa eu até ler aqui o chat, se vocês têm alguma dúvida, porque tentei, ó, terminei certinho, 4 minutos ainda, ó. Maravilhosa! Gente, o que foi isso? Aí, Muito bom, amei. Bom, muito bom. Olha, foi tão bom que você vai ter que voltar rápido para fazer mais coisas aqui. pode deixar, tentei deixar recheado, ó, de conteúdo. A Ana está se preparando muito, gente. Isso é um outro fator também, né? Eu sempre falei para ela, e ela escuta isso também do Gustavo e do Mike, a gente tem que crescer pessoalmente, aqui dentro. Quando a gente cresce aqui dentro e aqui, o resto todo vai. Então, ela está procurando informação, ela está entrando em mentorias, fazendo coisas. Então, a Ana, que eu conhecia um ano atrás, já era fantástica. Mas a Ana de agora, meu Deus, é lindo de ver. Uma menina com 24 anos, 25, né, Aninha? Acabou de fazer 25. 5 agora. 25 anos com essa força. Eu tenho um orgulho muito grande, Ana. Muito obrigada pelo teu treinamento, foi lindo. Para todo mundo saber, esse treinamento já vai estar à tarde disponível na plataforma da gente lá, Power Monday, né? Vai estar o treinamento e vai estar a apresentação dela para vocês. Vou dar um negocinho que eu faço agora que eu comecei a fazer, que é legal do que você falou aí. Eu mando para o meu cliente um thank you com a foto dele. Eu estou falando com o cliente, terminei de fechar, eu falo assim, vem cá, dá para a gente tirar uma foto juntos para eu ter aqui no meu coisa, ter vocês aqui? Aí ele, claro, pode. Aí eu tiro uma foto e aí eu mando para o meu cliente um thank you com a foto dele. Eles acham isso a coisa mais bacana do mundo. E é uma coisa barata, que custa barato. É um programa que você tem aí que se chama Send Out Cards. Eu pago US$ 47 por mês e ele me dá 15 cartões. Aí eu fiz um upgrade, eu pago 115, mas ele me dá 50 cartões. Então, isso já inclui o correio, o cartão printado. Quem veio no meu aniversário recebeu. Não, gente, eu tenho que falar. Eu recebi um cartão desse. Ontem eu fui lá na casa da Cláudia buscar umas mesas lá, eu falei para ela, eu fiquei tão. Eu me sinto assim, o cartão é tão lindo que eu vou ter que escrever um thank you card para agradecer o thank you card que ela mandou dela. É verdade, é muito legal. Coisa personalizada, com a sua foto, com a mensagem. Eu nunca vi nada igual. Então, assim, eu vou ter que mandar um thank you card para agradecer o thank you card. E agora Adorei. eu assim, entendeu? Eu tenho que retribuir. Compartilha no grupo, sai. Eu vou botar no grupo o site para vocês terem acesso. Eu acho que vale a pena. É uma coisa barata e que a pessoa sente assim como ela se sentiu. Eu também me senti quando eu recebi a primeira vez esse cartão, que eu olhei a minha foto, eu falei, nossa, que cuidado a pessoa teve de procurar a minha foto, de botar. Então, assim, é uma coisa barata que vai bem complemento o que a Aninha estava falando aí, da entrega, né? Eu não tenho condição, a maioria dos meus clientes são fora, não tem cliente que eu possa fazer entrega pessoal. Então, eu tenho que achar uma maneira de fazer uma coisa bonitinha e foi essa maneira que eu achei. Gente, olha só. Como eu falei para vocês, a gente está aqui toda segunda-feira, 11 horas, e eu sempre vou trazer para vocês o que vai estar acontecendo agora ao meio-dia. Se vocês quiserem entrar lá, vocês podem entrar. Então, para vocês saberem qual é o assunto hoje do Gustavo,
Ele vai falar como trabalhar com seus parceiros do imposto agora no final do ano, falando sobre a estratégia do CEP e IRA. Então, isso é muito, como se chama? Muito contador, né? Que tem acesso ao que a pessoa tem. Às vezes acha pessoas que têm coisas que estão lá esperando para ganhar um rollover, né? Então, o Gustavo vai falar sobre isso hoje. Quem quiser estar lá, esteja. Eu vou estar, mas não é obrigado, tá? Quem quiser. Eu queria muito que a gente fizesse às 11 horas aqui juntos, porque isso é a cola que vai fazer o nosso time bombar em 2026 e a gente está crescendo juntos dessa forma aqui. Semana que vem, a gente tem novamente. Quem vai ser semana que vem? Quem me ajuda aí? Semana que vem é. Peraí, deixa eu ver. Quem vai dar o treinamento? Ah, semana que vem é a Julinha. Julinha Supa vai estar semana que vem aqui para fazer treinamento com a gente. Então, gente, não pode perder, tá bom? Um beijo para todo mundo. Olha, eu botei aqui no chat, olha ali, por favor, o Eventbrite, o link do Eventbrite. Eu preciso ter uma conta até semana que vem de quem vem para a nossa festa de Natal. Eu estou fazendo, gente, com muito carinho, com muito amor, mas tem organização, tem comida, tem um monte de coisa. Então, eu não posso ficar esperando até a véspera. Eu preciso saber quem vem até a semana que vem. Tá bom? Coloca no WhatsApp, por favor, Vou Cláudia. botar, vou botar. Cláudia, vai poder levar a criança ou não? Olha, pode levar. Eu prefiro que, se você puder deixar a criança em casa, eu prefiro só por causa de espaço. Mas eu sei que algumas pessoas aqui não têm condição. Então, se você não tem condição, traga a sua criança. Vai ser um prazer estar com a sua criança lá. Tá bom? Beijo, gente. Maravilha? Beijo, gente, para vocês. Uma ótima semana. Obrigada, Ana. Obrigada. Beijo. Ótimo.